De acordo com o último parágrafo do texto, um sujeito não engendrado. Quem é o sujeito não engendrado? Vamos lá então, olha só. Segundo o filósofo francês, fulano de tal, a pós-modernidade produz um sujeito não engendrado. O que significa isso? Olha só, o próprio texto vai me mostrar o que significa um sujeito não engendrado. O que é um sujeito não engendrado, pelo amor de Deus? O que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente. Cara, eu tenho que achar uma alternativa que traduz essa ideia da significação. O que é um sujeito não engendrado? É aquele, significa então um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente. Ele ignora a geração precedente. Vamos então aqui analisar alternativas. O sujeito então não engendrado, terror, ele inverte a ordem de transmissão familiar existente? Ele inverte a ordem. É ele agora que transmite ensinamentos para gerações precedentes. Não, isso não fala sobre isso. Sente-se isento de dívidas para com a geração precedente. Ele se sente isento de dívidas com a geração precedente. Por isso que ele ignora. Será? Bom, não está literalmente isso escrito no texto, não. Relaciona-se com os demais a partir da construção de vínculos sólidos. Então, olha lá, ele mostrou para a gente no texto que não tem vínculos sólidos, né? Porque corta essa raiz com a geração precedente. É mais envolvido com a geração vindoura do que com a geração precedente. O que acontece? O texto não fala sobre essa comparação, né, de superioridade. Né? É mais isso do que aquilo. Não, o texto não fala nada disso. Tem capacidade crítica reduzida e não demonstra compromisso com os laços familiares. Então ele tem capacidade crítica reduzida e ele não demonstra compromisso com os laços familiares. Cara, então vamos lá. Vamos buscar aqui. Ele colocou para a gente assim, ó, a pós-modernidade produz um sujeito não engendrado, né? O que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente? Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. No que tange à família, a consequência é o surgimento de relações pautadas em trocas reais e carentes de valores simbólicos, que se contraponham à lógica do consumo. Legal. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente percebeu que a alternativa A, inverter, não é o caso. A gente tinha ficado na dúvida na alternativa B. A gente vai deixar um asterisco aqui. Relaciona-se com os demais a partir da construção de vínculos sólidos. A gente mostrou ali, né? Literalmente, que não há vínculos sólidos. É mais envolvido com a geração vindoura, aquela relação de mais uma coisa do que outra, não é o caso, o texto não fala isso. Aí nós temos o seguinte, ó, tem capacidade crítica reduzida e não demonstra compromisso com os laços familiares. Cara, essa capacidade crítica aí, né? A gente percebeu mais ou menos em cima disso. Olha só. Assim, então ele é carente, né? Ele é carente de valores simbólicos que se contraponham à lógica de consumo. Assim, assiste-se a uma ruptura na ordem de transmissão, o que gera indivíduos desprovidos de identidade sólida, condição esta que acarreta a redução de sua capacidade crítica e dificulta o estabelecimento de compromisso com a causa que lhe precede. Então, tudo está relacionado com aquilo que precede, a geração precedente, e não dificuldades, né, com a relação com a família em si. Ele tem capacidade crítica reduzida, foi colocado lá, e não demonstra compromisso com os laços familiares. Nesse caso, laços familiares, os precedentes, é isso aqui, que se fala do sujeito não engendrado. Por conta disso, a gente elimina a alternativa E. Sente-se isento de dívidas para com a geração precedente. Ele rompe laços, ele não tem compromisso mais. Ele deixa de dar valor, né? Por isso, olha só, ele não deve mais nada à geração precedente. Então ele se sente isento de dívidas para com essa geração precedente. Tudo bem? Então trabalhar com eliminação de alternativas fica bem mais simples. Até a forma como a banca cobra as questões de interpretação de texto, tá? Com a afirmação de certo e errado, ela é mais pontual, mais categórica nas afirmações, porque ela sabe que o candidato ele pode fazer uma interpretação diferente, né? Então ela já fica ligada nisso para justamente colocar de acordo com os dados do texto, né? Bem explícitos mesmo. Aqui a gente vai por eliminação, fica mais prático, tá?